Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado, a este oásis de paz no meio da agitação da sua semana. Eu quero te convidar, neste instante, a respirar fundo, a soltar o peso dos seus ombros e a permitir que a presença amorosa de Deus envolva o seu ser por completo. Imagine agora que o Senhor estende sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre cada membro da sua família um manto de paz, um manto de luz divina que dissipa todas as trevas, toda a ansiedade e todo o medo. Sinta o calor deste abraço celestial. Visualize o Espírito Santo aplicando sobre a porta da sua casa um selo de proteção, um sinal do sangue do Cordeiro que impede a entrada de todo o mal, de toda a seta do inimigo, de toda a palavra de maldição. Este é um tempo e um espaço consagrados ao Senhor. E aqui, unidos em fé, nós nos preparamos para entrar em sua presença e clamar pelas nossas famílias, crendo que céus e terra se movem quando um coração se volta para Deus em oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que nos foi conferido como filhos e filhas de Deus, nós nos levantamos em autoridade espiritual e iniciamos agora uma batalha nos céus em favor das nossas famílias. Nós nos revestimos da armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pai, nós declaramos que a Tua palavra é a verdade e que nenhuma arma forjada contra as nossas casas prosperará. Nós nos posicionamos na brecha por nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos e filhas, nossos pais e irmãos. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós quebramos agora toda a seta de contenda, de discórdia e de divisão que foi lançada contra os nossos lares. Nós cancelamos toda palavra de divórcio, de separação e de adultério. Nós ordenamos que o espírito de confusão e de briga saia agora das nossas casas. Nós repreendemos toda a manifestação de rebeldia e desobediência na vida dos nossos filhos. Nós quebramos as cadeias de vícios, de pornografia, de depressão e de síndrome do pânico que tentam aprisionar os nossos entes queridos. Nós declaramos que as nossas mentes e as mentes dos nossos familiares pertencem a Cristo. Nós quebramos e cancelamos toda e qualquer maldição erária, toda praga que vem passando de geração em geração, seja na área da saúde, das finanças ou dos relacionamentos. Pelo sangue do Cordeiro, nós declaramos que a nossa linhagem é liberta, é curada, é redimida. O sangue de Jesus tem poder para quebrar toda maldição. Nós declaramos a vitória de Cristo na cruz sobre o nosso passado, presente e futuro. E nós profetizamos sobre a sua família. A sua casa é um território do Senhor, um lugar de paz, de amor, de harmonia e da manifestação da glória de Deus. Nós decretamos que os anjos do Senhor estão acampados ao redor da sua casa, guardando-a de todo o mal. Nós declaramos que a sua família pertence ao Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo o sempre. Agora eu quero te convidar a aquietar o seu coração. Depois de batalharmos no mundo espiritual, é hora de descansarmos no colo do Pai e ouvirmos o que Ele tem a nos dizer. A palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nos conta uma das histórias mais comoventes e reveladoras sobre o coração de Deus como Pai.
É a história que conhecemos como a do filho pródigo, mas que poderia muito bem ser chamada de a parábola do pai amoroso. Havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo, num ato de arrogância e impaciência, pediu ao pai a sua parte da herança. Imagine a dor no coração daquele pai. O filho não queria esperar, ele queria viver a vida do seu jeito, longe dos olhos e dos valores do seu pai. Essencialmente, ele estava dizendo: pai, para mim, você já morreu. Eu só quero o que é meu. E o pai, em seu profundo amor e respeito pela liberdade do filho, lhe concede o que ele pede. O jovem parte para uma terra distante, e lá ele desperdiça tudo o que tinha numa vida de excessos e pecado. Ela gasta o último centavo. E para piorar, uma grande fome assola aquela terra. Aquele que antes vivia no luxo, agora passa fome, sente o estômago doer. Ele chega ao fundo do poço, ao ponto de desejar comer a lavagem que era dada aos porcos, o animal mais impuro para um judeu. Ninguém lhe dava nada. Foi nesse lugar de extrema miséria, de abandono e de humilhação, que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do seu pai. Ele se lembrou que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, perecia de fome. E uma decisão brotou em seu coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas o ponto central desta história não é apenas o arrependimento do filho. É a atitude do pai. A Bíblia nos dá uma pista comovente. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele pai nunca desistiu. Todos os dias ele subia ao terraço e olhava a estrada, esperando, ansiando pelo retorno do seu filho. Ele não esperou que o filho chegasse e se humilhasse. Ao ver a silhueta familiar, mesmo de longe, suja, maltrapilha, o pai correu. Naquela cultura, um homem mais velho correr era um ato que feria a sua dignidade, mas o amor daquele pai era maior do que qualquer protocolo social. Ele não fez perguntas, não deu sermão. Ele o abraçou, o beijou, e antes que o filho pudesse terminar seu discurso ensaiado de arrependimento, o pai ordenou aos servos: tragam a melhor roupa, um anel para o seu dedo, sandálias para os seus pés, e matem o novilho cevado. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta história tão rica e profunda nos ensina lições vitais para as nossas famílias hoje. A primeira grande lição é sobre o amor incondicional de Deus, o Pai. Talvez você seja uma mãe ou um pai que está com o coração partido por um filho que se desviou, que tomou decisões erradas. Talvez a comunicação tenha sido cortada, talvez a dor e a decepção sejam imensas. O coração deste pai da parábola é um reflexo do coração de Deus por você e pelo seu filho. O amor dele não desiste. Ele continua olhando a estrada todos os dias, esperando. O amor dele não se baseia no nosso merecimento, mas na sua essência. Não perca a esperança. Continue orando, continue amando, continue esperando, porque o nosso Deus é um Deus de reencontros. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta.
Para você que está me ouvindo e se sente como o filho pródigo que se afastou de Deus, da sua família, que cometeu erros terríveis e agora vive com as consequências. Talvez você pense que não há mais perdão, que a sua situação é irreversível. A história de hoje é a prova de que isso é uma mentira do inimigo. O momento em que o filho caiu em si foi o ponto de virada. Sempre há uma chance de se arrepender e voltar para casa. A casa do Pai está sempre de portas abertas. Não importa o quão baixo você tenha caído, o abraço do Pai está te esperando para te restaurar. E a terceira e poderosa lição é o poder do perdão para restaurar a identidade. Note que o pai não trata o filho como um empregado, como o filho mesmo sugeriu. Ele lhe dá a melhor roupa, que simboliza a honra. Ele lhe dá o anel, que simboliza a autoridade e a filiação. Ele lhe dá as sandálias, que eram usadas por filhos livres, não por escravos. O perdão do Pai restaurou completamente a identidade e a posição daquele filho. Quantas das nossas famílias estão feridas porque nos recusamos a perdoar? Guardamos mágoas, ressentimentos e, com isso, mantemos nossos entes queridos em uma prisão espiritual, tratando-os com base nos seus erros do passado. Será que hoje o Senhor não está te chamando para ser esse agente de restauração na sua casa, liberando o perdão que cura, que liberta e que devolve a dignidade? Essa imagem do Pai protetor que espera, que corre e que restaura, nos conduz diretamente às promessas contidas nos Salmos. As palavras que vamos ler agora não são apenas poesias antigas, são declarações de fé, são promessas vivas do nosso Pai Celestial para a sua casa. O Salmo 91 é a promessa da sua proteção divina, é o abraço seguro onde podemos nos esconder em tempos de perigo. O Salmo 23 é a certeza de que Ele, como nosso bom pastor, cuida de cada detalhe, provê tudo o que precisamos e nos guia em segurança. Por isso, eu te convido mais uma vez, feche os seus olhos, se possível, coloque a mão sobre o seu coração ou sobre uma foto da sua família e receba estas palavras não como uma simples leitura, mas como uma oração poderosa, uma profecia de bênção sobre a sua vida. Receba a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, Pai da parábola, Pai de amor incondicional, nós nos achegamos a Ti, movidos por tudo o que ouvimos e amamos. Apresentamos diante do Teu altar cada família que está conectada a esta oração. Senhor, nós oramos em primeiro lugar por cada filho e filha que, como o filho pródigo, se afastou de casa, se afastou de Ti. Onde quer que eles estejam, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo os visite agora. Que eles caiam em si, que sintam saudades da casa do Pai e que encontrem a força e a coragem para voltar. Quebra todo o orgulho, toda a vergonha e envia, Senhor, pessoas no caminho deles para lhes mostrarem a direção de volta. E para os pais e mães que esperam, renova a fé, renova a esperança, enche seus corações de paz. Clamamos pela restauração dos casamentos. Senhor, onde o amor se esfriou, onde a comunicação se quebrou, onde a traição causou feridas profundas, nós pedimos pelo Teu bálsamo de cura. Que o perdão que fluiu do coração do pai da parábola flua também entre os casais. Restaura a aliança, o companheirismo, o romance, a unidade de propósito. Nós repreendemos o espírito de divórcio e declaramos que o que Deus uniu não separe o homem. Oramos pela harmonia entre pais e filhos, entre irmãos. Onde houver contenda, ressentimento, palavras duras que foram ditas, que o Teu Espírito de paz venha e traga reconciliação. Que a nossa casa seja um lugar onde a graça prevaleça sobre o julgamento. Confiados na promessa do Salmo 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós entregamos a Ti as finanças de cada família. Abre as portas da provisão, Senhor. Repreende o espírito devorador. Multiplica os recursos em nossas mãos. Dá-nos sabedoria para administrar o que temos e um coração generoso para compartilhar. Que nunca falte o pão na nossa mesa, nem a paz no nosso coração. E por fim, Pai, estendemos a nossa fé pela cura física e emocional. Onde houver enfermidade no corpo, que o Teu poder curador se manifeste. Onde houver depressão, ansiedade, medo, que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde a alma. Cura as memórias dolorosas, os traumas do passado, e renova as forças de cada um. Eu te convido agora, com toda a sua fé, a escrever o nome da sua família ou o seu pedido específico nos comentários. Não é apenas um comentário, é um ato de fé, um memorial diante de Deus. Vamos unir a nossa fé como uma comunidade e crer juntos no milagre que a sua família precisa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a proteção do Pai, o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, hoje e para sempre. E que a certeza de que você tem um Pai
que te espera de braços abertos, sustente a sua fé em todos os momentos. Receba esta bênção em nome de Jesus. Amém. Salmo 91 e Salmo 23, as duas orações mais poderosas da Bíblia. Bom dia, que a proteção divina do céu repouse sobre ti. Convido-te a repetir comigo, com grande fé, que cada dia da tua vida será uma bênção. Mesmo aquilo que estava destinado a correr mal se transformará para o bem. Agora declara comigo que o dia de hoje será cheio de boas notícias e que as bênçãos do Senhor alcançarão a ti, invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Com estas palavras que te pedi para repetir e proclamar para a tua vida, desfazemos e quebramos qualquer palavra negativa que possa ter se apossado sobre ti, tua casa e tua família. Hoje acordei com uma mensagem séria e crucial do Espírito Santo para te entregar. Filho de Deus, se sentires que teu coração está partido e confias no poder da oração e no espiritual, orarei por ti. Além disso, preciso te transmitir uma mensagem de grande importância. Quando falo contigo e começo a entregar esta mensagem, é possível que lembres de algumas pessoas que precisam de oração e orientação, que precisam ser ensinadas. Creio que serás a pessoa que os guiará. Amém. Amém. Deixa agora tuas petições de oração para que eu possa incluí-las na minha oração matinal, neste dia da tua vida. Se estás aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe e te proteja. Não se trata de religião, trata-se de Deus. Tenho a palavra de Deus aberta à minha frente e é sobre ela que falo. Estou aqui para entregar as mensagens de Deus e orar pelos seus filhos. Além da oração que te ofereci agora, se quiseres que ore pela tua vida e apresente o teu nome a Deus cada vez que venho aqui, olha abaixo, verás a palavra subscrever. Simplesmente clica, é grátis. O YouTube já tem o teu nome e ao clicares em subscrever, escreves o teu nome nesta corrente de oração, o que será uma bênção, pois orarei por ti todos os dias. Quando as coisas começarem a correr bem, lembrarás que são as orações que abençoam as nossas vidas e também chegarão ao teu telefone móvel. Está bem, muito bem. Agora, peço a todas as minhas ovelhas que cliquem no símbolo gostar. Isto é uma mensagem que envias ao YouTube para que saibam que o que digo aqui não é mal nem desrespeitoso. Desta forma, outras pessoas conhecerão esta grande corrente de oração. Amém. Amém. Para aqueles que estão aqui comigo agora, antes de entregar este versículo poderoso e esta orientação espiritual, peço-te que o partilhes com 3 pessoas. Estas são 3 pessoas que sabes que não fazem parte desta corrente de oração. Quando se juntarem aqui, falarei sobre algo muito importante. Há pessoas que tropeçam neste ponto de que falarei. Abrirei os olhos deles, e se não compreenderem, as suas vidas continuarão a girar em círculos sem avançar até a retroceder. Prepara um copo de água, eu colocarei o meu aqui, pronto e perto de mim. No momento em que estivermos a orar, esta água será consagrada e abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Há pessoas que começam o dia sabotando-se. Nem sequer é o inimigo que está a obstruir suas vidas. São elas mesmas. Há um segredo, uma lei espiritual que fala do poder. Não é uma força, é o poder que reside nas palavras. Quero mostrar-te algo muito poderoso. A Bíblia não apenas afirma que as palavras têm força. Ela indica claramente que as palavras que pronunciamos têm um poder significativo. Se as pessoas pudessem compreender o que expressamos, o que sai da nossa boca cria a nossa realidade. Poderiam ter a certeza disso. Um aspecto interessante é que o mundo espiritual não consegue discernir se estamos a falar a sério, em tom de brincadeira ou com raiva. Não tem a capacidade de identificar as nossas intenções, mas entende que qualquer coisa que afirmemos se tornará realidade, seja positiva ou negativa. Na minha rotina diária, ao acordar e ao aproximar-se da oração, as primeiras palavras que pronuncio são:
O meu dia de hoje será uma bênção. Repito esta afirmação com frequência, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, porque reconheço o poder inerente nas palavras. Quando uma pessoa compreende a sua visão e se abre a dimensões espirituais, ela sabe que não pode proferir palavras de maldição, nem sequer em tom de brincadeira ou zangado, já que as palavras têm a capacidade de gerar realidades positivas ou negativas na nossa vida. É vital que aqueles que se levantam de manhã e declaram negatividade sobre as suas vidas compreendam que estão a atrair problemas para si mesmos. O nosso Senhor Jesus exorta-nos a vigiar e orar, pois a oração não faz sentido se não cuidarmos das nossas palavras. Se uma pessoa abrir a boca e proferir palavras de maldição ou negatividade sobre os seus filhos, está a invocar desgraça sobre eles. A Bíblia, em Provérbios 18:20, adverte-nos que a morte e a vida estão no poder da língua, indicando claramente que as palavras têm um poder considerável. As palavras são como sementes que lançamos no mundo espiritual, o nosso campo. Ao lançar uma palavra, podemos ter certeza de que em algum momento essas palavras começarão a manifestar-se, seja para o bem ou para o mal. O Senhor Jesus ensinou-nos a ser conscientes das nossas palavras e a usar o poder da língua de maneira sábia. Acordar de manhã sendo uma bênção, abençoar os outros e proclamar bênção sobre os nossos entes queridos. São práticas espirituais que não só são eficazes, mas também nos afastam de influências negativas. Compreender esse princípio é essencial. Aqueles que constantemente se queixam da vida, expressando desejos de prosperar sem agradecer o que já têm, caem num ciclo negativo, mesmo que anseiem pela prosperidade. Se não forem agradecidos, perdem. Começar o dia com orações e profecias positivas não é magia, mas uma prática espiritual que invoca o poder das palavras para atrair bênçãos e afastar o negativo. Ao adotar essa perspectiva, alguém começa a experimentar mudanças positivas, já que chama a realidade através das suas palavras. Agradecido pelo que possuis, lembra-te de que Deus nunca te dará o que não tens. Na palavra de Deus é relatado que, quando o Senhor Jesus estava no deserto, consultou seus discípulos sobre se alguém tinha comida. Os discípulos responderam que apenas um jovem tinha 5 pães e 2 peixes, considerando isso insignificante. No entanto, o Senhor pegou esses 5 pães e 2 peixes, levantou-os ao céu e expressou sua gratidão. Obrigado, Senhor. Aquilo que os discípulos menosprezaram, Jesus Cristo agradeceu e multiplicou. Aqui está a diferença crucial. Algumas pessoas menosprezam o que têm e desejam prosperar, mas não percebem que mesmo nas coisas pequenas, se engrandecerem e mostrarem gratidão, desencadeia-se uma multiplicação de bênçãos em suas vidas. A lição é apreciar, pois aqueles que têm uma casa, um emprego ou qualquer coisa devem aprender a valorizá-lo. A apreciação grata e o uso sábio das palavras para abençoar o que já se tem são fundamentais. Este enfoque gera uma grande multiplicação de bênçãos, porque implica compreender e usar o poder das palavras. Tomar posse e agradecer pelo que está presente, mesmo nas pequenas coisas, leva a uma multiplicação significativa das bênçãos. Nunca subestimes a importância da gratidão, pois a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, não menospreza ninguém. Não encontrarás a palavra de Deus usando expressões que entristeçam ou desanimem. Ao contrário, ela te impulsiona a despertar e acreditar no poder que está em ti. As Escrituras estão repletas de declarações afirmativas, como: tudo posso em Cristo que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A porta que Deus abre ninguém pode fechar. Estas palavras de bênção são as que a Bíblia projeta sobre nossas vidas. Em resumo, nossas bocas devem ser instrumentos de bênção, como as de alguém espiritual que compreende o poder das palavras. As palavras que pronunciamos não devem lançar maldições, apenas bênçãos. Acredita nessas bênçãos, toma posse delas e começa cada dia orando e abençoando a ti mesmo, abençoando tua casa e tua família. Nessas ações, encontrarás a chave para experimentar a multiplicação das bênçãos em tua vida. Glória a Deus!
Oremos junto e nesta sincera oração quero proclamar abundantes bênçãos e vitórias, as quais também receberás. Amém. Aos que acabam de se juntar a esta comunidade e participam pela primeira vez, dou boas-vindas em nome de todos os participantes desta poderosa corrente de oração. Se desejares deixar teu nome para que seja incluído em todas as orações que realizarei, como é minha prática diária, basta clicar na palavra subscrever abaixo e teu nome será registrado. Amém. Meu copo de água está preparado. Incentivo-te a que prepares o teu enquanto nos mergulhamos nesta oração. Colocarei música de fundo para elevar nossas petições. Aleluia. Senhor nosso Deus e amado Pai, creio e declaro que este dia será uma bênção, cheio de tua luz, bênção e unção. Te suplico que guies a vida de cada pessoa aqui presente, que tudo o que empreendam alcance sucesso. Neste momento de oração, declaro que todos os ataques do inimigo contra suas vidas cairão ao chão. Qualquer mal, doença ou maldição que estejam tomando forma de suas vidas se dissolverá e não prevalecerá, em nome do Senhor Jesus. Levantem suas mãos, profetizo saúde para seus corpos, recebam e tomem posse. Profetizo felicidade em suas vidas amorosas, sucessos em todos os seus planos e paz divina em seus lares. Seu lar será um refúgio de abundância, bênção e prosperidade. Profetizo que tudo que tocarem, mesmo aquilo destinado a correr mal, se converterá em sucesso. Nos próximos dias, boas notícias ressoarão em seus ouvidos. Creiam, recebam e tomem posse nesta oração. Aleluia. Oremos juntos recitando o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino, faça-se tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Deem graças a Deus. Aleluia. Apenas bênçãos, apenas vitórias. Teu lar, teu ambiente, ao receber esta oração, está abençoado, iluminado, guardado e protegido. As minhas amadas ovelhas, peço que compartilhem esta oração com 7 pessoas. Não esqueçam de fazê-lo, pois neste ato espiritual reside uma bênção. A profecia que compartilharem retornará às suas vidas com uma força ainda maior. Estaremos de volta às 18 horas, um momento sagrado marcado pela palavra de Deus como um ponto crucial. Não percam. Eu disse que vos amo hoje e assim será. Que Deus vos abençoe com um afetuoso beijo. Amém. Apoiem-nos dando um ok e compartilhem esta oração, porque talvez alguém precise dela agora. Agradecemos vossa participação em nossa oração.